Bom dia, igreja. Tudo bem? Você pode achar o seu lugarzinho aí? É muito bom poder estar aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Esse momento que a gente guarda para ter um momento a sós com Ele, para cultuar quem Ele é. E a gente quer fazer isso agora em forma de canção, em forma de música. Por isso, quando você ficar de pé no seu lugar, que você possa usar a sua voz, possa usar a sua energia para louvar a Deus, louvar o nosso Criador. A gente também vai cantar uma música de Natal hoje, no nosso louvor. Hoje marca o último domingo de novembro e a gente marca o primeiro advento. Então a gente quer já começar a nos preparar para celebrar o Natal esse ano. Amém? Eu vou orar e a gente começa a cantar. Deus, obrigado pela sua graça e misericórdia. Obrigado que o Senhor nos cuida, o Senhor nos guarda, Deus. Que você possa receber esse louvor, Deus, possa receber essas canções. Recebe a nossa adoração agora. Em nome de Jesus, amém. Teu povo se reúne agora só pra te adorar, como um só corpo, tua glória ao mundo declarar, de corações abertos e as mãos pra te louvar. Vem, toma nossas vidas, vem reinar. Emmanuel, és Deus conosco, forte Deus, eterno Pai, o príncipe da paz. Os céus se abrem com louvores ao nosso Salvador. Em alvorada redentora, tua glória brilhará. Só tu, Senhor, és digno, em Sião, em todo lugar. És Rei, Senhor, para sempre reinará. Emmanuel, és Deus conosco, forte Deus, eterno Pai, o príncipe da paz, de corações abertos e as mãos para te louvar. Vem, toma nossas vidas, vem reinar. Só tu, Senhor, és digno, em Sião, em todo lugar. És Rei, Senhor, para sempre reinarás. Emmanuel,
eterno Pai, o príncipe da paz, Emmanuel, és Deus conosco, forte Deus eterno Pai, o príncipe da paz. Amém. Jesus é Emmanuel e a nossa estrela da manhã que nos dá esperança. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Noite de paz, estrelas brilham forte, nasceu Jesus, o nosso Salvador. O mundo assim seguia rumo à morte, até ele vir
demonstrar seu valor. A terra então encheu-se de esperança, pois já nasceu Jesus o Redentor. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite de paz, Natal, Jesus nasceu. Nos ensinou a amarmos uns aos outros, sua lei é amor, o Evangelho é paz. Destruirá correntes do pecado, e em seu nome a opressão cessará. Cantemos, pois, um hino de alegria, saudai seu santo nome com louvor. Cristo é Senhor, louvai-o para sempre, sua glória e poder para sempre proclamar. Ó noite de paz, Natal, Jesus nasceu. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite de paz, Natal, Jesus nasceu. Ó noite de paz, Natal, Jesus nasceu. Amém. Jesus nasceu, é por isso que a gente comemora o Natal aqui nessa igreja. Todos são muito bem-vindos ao nosso culto de celebração de Natal no dia 17 de dezembro. Amém? Você pode se assentar agora nesse momento e a gente vai passar as ofertas. Esse momento que a gente guarda para louvar a Deus com nossas ofertas. Você que nos visita, não se constrange, a gente entende que esse é um privilégio dos membros da igreja.
Te convido a orar comigo agora, agradecendo a Deus pelo sustento, pelo que Ele tem nos dado. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, a gente te louva com esses louvores, cantando o Teu nome, Emmanuel presente entre nós, celebrando a realidade da Tua encarnação, Jesus Cristo, o Deus bendito vivo entre nós. Como é maravilhoso louvar o Teu nome, do grande e maravilhoso Deus que se fez homem por nós, para experimentar da nossa vida nesse mundo e assim prover para nós salvação pela Tua morte naquela cruz. Jesus, Tua igreja te adora e Tua igreja celebra também o sustento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, por ser além de tudo que a gente precisa, o Teu bom cuidado, a Tua graça, a Tua bondade e fidelidade que não nos abandona. E por isso a gente agradece, Deus, também investindo no Teu reino por meio dessas ofertas, que o avanço do Evangelho, o sustento da Tua igreja sejam realidades visíveis por meio da nossa contribuição. Feliz, Deus, com Teus propósitos, com Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos, seja bem-vindo a esse culto de louvor e adoração da nossa manhã de domingo. Quero saudar em especial, deixa a gente se ajeitar aqui, muito bem, deu tudo certo. Quero saudar em especial você que nos visita e está aqui na igreja pela primeira vez num domingo de manhã. A gente tem um presente como igreja para agradecer a sua presença aqui e para que a gente possa te entregar esse presente, só preciso que você faça uma gentileza de ficar em pé em seu lugar para que o pessoal aqui da recepção te encontre. Algum visitante aqui à frente, o casal, sejam muito bem-vindos, bom ter vocês aqui com a gente. Aqui ao centro do salão também, sejam muito bem-vindos, nossa alegria ter vocês aqui com a gente. Mais alguém ainda? Aqui à frente, seja muito bem-vinda. Você recebeu, pode sentar. A todos vocês que nos visitam, é nossa alegria ter a presença de vocês. Se vocês fazem parte de uma igreja, leva nosso abraço da Nova Aliança, a igreja irmã que vocês fazem parte. Caso vocês não tenham uma igreja, estejam procurando uma família para ser a sua família na fé, a gente está de portas abertas para que vocês conheçam, venham visitar nossa igreja, assim que Deus confirme no coração de vocês a direção que Ele tem, o caminho que Ele tem. Tenham um bom culto, que Deus os abençoe. Para nós da Nova Aliança, alguns avisos sobre o nosso ano, como ele tem seguido. A gente chega naquela fase de encerramentos, os grupos regulares estão acabando suas atividades para a gente entrar em dezembro já focados aí no nosso programa de Natal, reuniões de família e tudo mais. Então, por isso, as notícias que eu tenho em geral são de encerramentos. Ontem pela manhã, a gente teve um encerramento, o último Café dos Homens desse ano. Algumas fotos e imagens para vocês acompanharem. O pastor Luiz Leidner trouxe uma mensagem muito preciosa para a gente, foi um café muito legal, e tinha uma piscina de bolinha montada que os homens aproveitaram também pela manhã. Os que estão rindo são os que estão com vergonha de ter pulado nela, que a gente aproveitou também. E aí sim, à tarde tinha o Next aqui, fazendo seu último programa do ano também, usando a piscina de bolinha. Também foi uma tarde muito gostosa. Na terça-feira, que está chegando agora, tem o último encontro das mulheres, com o tema Mudança de Rota, e também é o encerramento do programa de mulheres. Você, mulher, aqui presente, é convidada a estar presente aqui na terça-feira, 19h30, na reunião de mulheres. Quarta, a gente tem nossa reunião de oração regular, e no sábado a gente tem um evento de encerramento da juventude da igreja, jovens e adolescentes, um passeio na praia. A gente sai aqui da igreja às 7h, passa o dia numa praia que tem uma casa de uma das famílias da igreja. Eles acolhem a gente, mais de 100 jovens e adolescentes. No final do dia, a gente entrega seu filho aqui, mais ou menos às 11 da noite, acabado, destruído e feliz de ter passado um dia bem gostoso lá na praia. Então, você, jovem adolescente, ou pai de jovem adolescente aqui presente, se programe próximo sábado, o encerramento da juventude. Os grupos familiares também estão num ritmo de encerramento, cada grupo aí acertando o seu último encontro, mas a gente fez uma proposta no último estudo dos grupos começarem juntos um devocional que começa hoje e vai até a antevéspera de Natal, dia 23. É um devocional baseado na ideia dos domingos do Advento. Então a gente se prepara para cada domingo do Advento. A gente começa agora a estudar sobre a esperança, que é o primeiro tema do Advento, e todos os grupos receberam pelos seus líderes a sequência de devocionais aí. Se você faz parte de um grupo familiar e não recebeu isso, cobre o seu líder. A gente quer juntos como igreja estar se preparando para a nossa celebração de Natal, não só no palco, não só na apresentação artística que a gente faz, mas também no nosso coração, estarmos prontos para celebrarmos juntos a vinda e a vitória de Jesus Cristo, tá bem? E então, falando do Natal, o Bob já falou aqui, mas eu refresco então a data, dia 17/12,
é o domingo da nossa celebração de Natal. Neste domingo, 17/12, não haverá culto pela manhã, haverá o culto só à noite, que é o nosso programa geral para a igreja, tá? De manhã a gente reserva para ensaios e últimos ajustes. Então, se você frequenta o culto da manhã, dia 17, já bote no seu programa, a programação é todos juntos aqui à noite. A gente tem agora nosso momento missionário, e o nosso momento missionário a gente vai ver como está o trabalho do Marcos José e da Adélia, nossos missionários na Meva. Acompanhe o vídeo aí comigo. Olá, queridos irmãos da INA. Estamos voltando aqui do trabalho que fizemos numa aldeia que fica próxima de Boa Vista, os irmãos indígenas Wapixanas. Então tivemos a oportunidade de realizar o culto, também escola bíblica dominical, e hoje tivemos a ceia do Senhor, que é feita cada mês, sempre no segundo domingo. E então tivemos o privilégio de participar juntamente com os irmãos e estamos retornando. Esse é um dos trabalhos que a gente participa, né? Além do trabalho na administração da Meva, a liderança da missão e a parte administrativa, nós também participamos no ensino dessas igrejas mais próximas e algumas mais distantes também. Por exemplo, no final do mês passado, estive ali com os irmãos Uai, uma aldeia que fica no sul do estado, e passamos por várias cidades, né, para ir até aqueles irmãos, ali já no ensino do MICALI, do Ministério de Capacitação de Liderança Indígena. E pude ficar uma semana com os irmãos ali, e além disso, outros 2 missionários tiveram em outras 2 aldeias também naquela mesma região. Fomos juntos, e eu deixei o colega lá na beira do rio para ele pegar a canoa para aquele outra localidade, e eu fiquei numa outra aldeia, né? Foi um tempo muito bom, estivemos estudando o livro do Apocalipse, né? E foi muito encorajador realmente estar ali com aqueles irmãos. Então pedimos as suas orações, né, por esses ministérios, Ministério do MICALI, Capacitação de Liderança Indígena, também Ministério nas aldeias aqui próximas de Boa Vista. E pedimos que os irmãos orem por mais obreiros, né? Tem muito trabalho, como o Senhor Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, nós precisamos de mais trabalhadores, né? A gente realmente se divide em várias frentes aqui para atender a todas as necessidades, né? São muitas necessidades e a gente precisa de novos obreiros, né? Então orem por isso, orem por nossa família, graças a Deus está todo mundo com saúde, mas orem também pela saúde dos missionários da Meva. Tem muitos colegas enfrentando problemas na sua saúde, o que aumenta ainda mais a demanda, né, nos lugares onde a gente tem que atender. Que Deus abençoe, um grande abraço para todos vocês e muito obrigado por estarem conosco, né, em oração e nos sustentando também financeiramente aqui no campo missionário. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe. Abraço. Deus abençoe. Nossos queridos Marcos José e Adélia, os irmãos acabam de presenciar um milagre, né? Um homem dirigindo e falando ao mesmo tempo, eu bati esse carro com certeza. Deus na causa, Deus protegendo nossos missionários. A gente quer orar por eles, mas junto com a oração por eles, a gente vai fazer uma oração por outra família missionária presente aqui na igreja. Eu quero convidar a família do Daniel para vir aqui à frente. Cadê vocês? Aqui na frente. O Daniel, a Andréia, a Eva, o Eli, o Levi. Eles são... Por favor, vem aqui. Eles são uma família missionária que veio dos Estados Unidos em 2018 para treinamentos aqui na Jocum, frequentaram nossa igreja durante um bom tempo, até Deus abrir as portas para eles agora serem plantadores de uma nova base da Jocum em Guapimirim, Rio de Janeiro. Lá a Jocum ganhou um terreno, eles estão começando essa sede lá, com evangelismo, apoio à igreja local, atividades para a comunidade presente lá de projetos sociais de ensino de inglês, futebol, essas coisas, e além de fazer o treinamento de obreiros ali com essa base começando.
Então agora sim, a gente como igreja que acolheu eles na chegada, a gente quer fazer o envio deles também, dizendo que Deus abençoe, dê toda a graça, abra as portas para tudo que vocês vão ver lá. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé para essa oração, para a nossa alegria de ver Deus avançando o seu reino através da família do Daniel. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo chamado que um dia o Senhor fez ao coração do Daniel e da Andréia para se entregarem completamente, Deus, à Tua obra, e essa entrega ser de suas vidas, de suas famílias, de suas forças, do seu futuro, tudo em Tuas mãos, Deus, para Te servir e ver Teu reino avançar por meio da vida deles. Obrigado, Deus, por ter aberto essa oportunidade em Guapimirim, Deus, e que essa nova base da Jocum, Deus, seja um celeiro de novos obreiros, Deus, um celeiro de evangelistas, de missionários, que possam avançar com o Teu reino também, Deus, levando a fé evangélica a novos povos, novos lugares, novos horizontes. E o Daniel e a Andréia têm no gostinho, Deus, precioso de saber que o Senhor os usa para isso, Pai. Que os filhos cresçam nesse ambiente missionário, Deus, olhando como vale a pena, como é valoroso gastar a vida, Deus, pelo Teu reino. Por isso a gente pede, Deus, que Tuas portas se abram para esse ministério, Deus, para essa nova base ali, Deus, que Tua graça seja presente ali constantemente, dando sabedoria, dando força, dando união para essa família, e assim, Deus, Teu reino avance por meio dessas vidas, Deus. A gente juntos como igreja quer orar também pelo Marcos José e pela Adélia, Deus. Obrigado pelo projeto Micali, que vai até líderes indígenas, Deus, para treiná-los, para eles serem os evangelistas do seu próprio povo, os pastores do seu próprio povo, Deus. E a gente agradece essa dedicação do Marcos José, da família, Deus, nesse projeto também. O Marcos José falou da saúde, Deus, desafiadora de vários obreiros da Meva, e a gente quer pedir por isso, Deus, que Tua graça traga cura, restauração a todos aqueles Teus filhos que precisam nesse momento, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe. Muito bem, e agora eu quero chamar aqui à frente o pastor Santareno. A gente tem uma apresentação de bebê para essa manhã, pastor. Eu quero convidar aqui o Igor, a Laura, que vão apresentar aqui a Luísa, e também os familiares que querem estar aqui, prestigiar então a Luísa, que será apresentada. A Igreja Nova Aliança tem como doutrina não batizar criança. Aliás, boa parte das igrejas evangélicas não tem essa prática, esse costume de batizar criança. Então, é batizado alguém que se entende que compreendeu a palavra, se arrependeu dos seus pecados. Mas a igreja evangélica, assim como também a Nova Aliança, apresenta as crianças a Deus, ao Senhor, no culto como esse, como a gente está fazendo aqui agora. E tem um texto que eu quero ler com os irmãos, que seria um texto que você um dia vão falar para ela, que foi o texto que foi lido no dia que ela foi dedicada ao Senhor. Então, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Quando no ano seguinte, Elcana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana a seu marido: Faça o que parecer melhor a você. Fica aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou
ao Senhor. Nesse texto, a gente vê o exemplo de alguém que reconhece que os filhos são a dádiva de Deus. Deus nos dá o privilégio de termos os nossos filhos e criá-los não para nós, criá-los para a glória do Senhor Jesus. É o que a gente vê nesse texto aqui. Ana ora a Deus, ela não tinha filho, pediu ao Senhor, e Deus deu o filho para ela. Ela poderia muito bem ter o filho para si, mas ela o levou ao templo, o apresentou ao templo e o dedicou ao Senhor. Ana, ela não abriu mão do seu filho no sentido de não precisar mais do filho, o dedicou ao Senhor. Esse menino não ficou ali abandonado pela mãe. A mãe, ou seja, os pais, continuaram cuidando dele. Mas ele foi dedicado ao Senhor, ele foi entregue ao Senhor como não mais propriedade exclusiva da Ana e da Elcana, mas como um filho do Senhor Jesus. Filho entregue a Deus para que possa viver a sua vida para Deus. Assim eu creio que o que vocês estão fazendo, Igor e Laura, o que vocês estão fazendo agora é dedicar a Luísa ao Senhor, entregar ao Senhor para que ela possa viver para sempre, como diz aqui o texto, dedicado ao Senhor, e ali ficou para sempre. Essa dedicação seja para sempre. Obviamente, ela vai precisar de vocês, vai precisar de carinho de vocês, da atenção de vocês, vai precisar de orientação de vocês, ela vai enxergar em vocês, se vocês estão vivendo esse Jesus, que agora está sendo dedicado a Ele. Então, que Deus abençoe vocês nessa tarefa tão árdua, tão difícil, de a gente viver Jesus, mas também ensinar os nossos filhos, nesse caso a Luísa, o caminho do Senhor Jesus. Quero pedir aos irmãos, eu sei que vocês ficaram de pé há pouco tempo, vou pedir a vocês novamente, fiquem de pé. Você que puder erguer a sua mão, levantar a sua mão em direção aqui, eu vou segurar, não sei que ela vai chorar. Ai, que bonitinho, meu Deus do céu. Queridos, vamos orar, estenda a sua mão aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós dedicamos para essa menina ao Senhor nesta hora. Oh Deus, obrigado por o Senhor ter dado ao Igor, a Laura, o privilégio, oh Deus, de terem essa menina. Pai, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor já tem feito na vida desse casal. Deus, nós oramos para que a Luísa, Senhor, possa ser uma menina que honra o teu nome, Senhor. Ela possa crescer em graça e sabedoria diante de Deus, diante dos homens. Oh Deus, cerca ela, Senhor, com bênçãos, com pessoas de paz. Oh Deus, pessoas que hão de investir na vida dela. Quando ela, oh Deus, um dia for grande, oh Deus, ela possa também ser bênção na vida de muitas pessoas. Oh Deus amado, obrigado por esse momento. Deus, não só para ela, mas também para crianças que estão aqui. Oh Deus, que possam ver uma dedicação de uma criança ao Senhor e que também possam dedicar-se, que os pais se dediquem ao Senhor. Oh Pai, para que os seus filhos também possam olhar nos pais a imagem do Senhor Jesus. Luísa, nós te abençoamos, que você possa ser uma bênção de Deus para os seus pais. Luísa, que você cresça com saúde, que você cresça num ambiente de paz na sua família, num ambiente de harmonia na sua família, que você veja o seu pai vivendo o perdão, vivendo a reconciliação, vivendo o amor. Luísa, que você possa ver a mão de Deus guardando, protegendo, não só você, mas também os teus pais, mas também a sua família. Luísa, que você cresça, sendo uma bênção para os seus pais, sendo uma bênção para essa sociedade, que você sirva ao Senhor todos os anos da sua vida, que o Senhor te abençoe. Nós assim te abençoamos, Luísa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não chorou. Muito obrigado, queridos. Pode sentar. Pastor Juba. Como último momento da nossa parte de avisos aqui, a gente agora vai despedir a escola dominical para que professores e alunos vão às suas classes. Também a gente deseja que a palavra de Deus seja lá ensinada. A gente convida então para mais uma oração. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo que a gente tem agora para ouvir Tua palavra,
crescer no entendimento e ser abençoado por Ti, Deus, no bom alimento que o Senhor nos dá, a gente pede que Teu Espírito Santo, autor dessa palavra, esteja presente em cada uma das classes da igreja também, abençoando professores para serem comunicadores da Tua palavra, do Teu Evangelho, e que corações das crianças, dos alunos presentes aqui, esteja aberto, Deus, a ouvir as ricas verdades que vêm do Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Professores, alunos, podem dirigir-se às suas classes, e nessa manhã, quem nos conduz no estudo da palavra, Pastor Marcelo, Deus te abençoe. Bom dia, igreja, graça e paz, seja com cada um de vocês nesta manhã. Bom estarmos juntos aqui e um motivo de grande alegria, mas também uma grande responsabilidade em compartilhar a palavra do Senhor. E interessante que eu estava ali pensando, né, agora na apresentação aqui da Laura, o quanto realmente algumas coisas na nossa vida elas são motivo de muita alegria, mas ao mesmo tempo sempre vem aquela pergunta, né? E agora, como é que vai ser? E agora, o que eu preciso fazer? E agora, como podemos literalmente ser bem-sucedidos nos desafios que nós temos, né, na nossa caminhada? E nós estamos agora praticamente, como foi já mencionado aqui no louvor, nos preparando para comemorarmos e celebrarmos o Natal. E se nós pegarmos a história, né, e nós entendemos, muitas vezes as pessoas chegam para muitos de nós e falam assim, mas Jesus não nasceu em 25 de dezembro, porque não sei o quê. Eu até realmente entendo, né, de que essa é uma data simbólica. Nós não estamos comemorando apenas uma data, nós estamos comemorando o fato acontecido, né, e o celebrar o fato acontecido. Então isso nos traz alegria, nos traz encorajamento, nos traz esperança. E por que eu estou dizendo já essas duas coisas? Porque uma das grandes perguntas que nós temos diante de grandes eventos que acontecem na nossa vida, de grandes eventos que acontecem ao nosso redor e que interferem diretamente na nossa vida é como podemos agora, então, viver diante do que está acontecendo. Como podemos ser bem-sucedidos, como podemos ter êxito a partir do que está acontecendo. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3 e vamos ler até o versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8, diz o seguinte: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, à fraternidade o amor, porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, e eu queria que você orasse para que o Senhor falasse ao seu coração nesta manhã a partir desta palavra. Então eu vou dar alguns segundos para você orar e depois oramos juntos então.
Senhor, obrigado, porque temos essa dádiva de, nesta manhã, estarmos juntos aqui para aprender do Senhor, ouvir a Tua voz. Obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e diante desta palavra, ó Deus, eu oro para que possamos praticar aquilo que aprendemos nesta manhã. Que possamos, ó Deus, compreender pela ação do Espírito Santo, revelando a nós as verdades contidas nesse texto. Ó Pai, tudo aquilo que precisamos compreender, entender e aplicar nas nossas vidas. Oro pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã, para que, ó Deus, o Senhor possa ministrar a vida deles. Oro pela minha vida também, para que eu possa ser um instrumento do Senhor, mas rogo ao Senhor que o Senhor também faça com que essa palavra seja viva na minha vida, na minha mente, no meu coração. Senhor, eu peço também que, ó Pai, estejamos hoje aqui por inteiro, que os nossos ouvidos sejam destampados e os nossos olhos abertos, para que, ó Deus, esta palavra que é rica, viva e eficaz, ela possa gerar transformação nas nossas vidas, para que venhamos a nos parecer ainda mais com o Teu Filho Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós pensamos nesta palavra de 2 Pedro, eu acho interessante porque ele vai começar justamente falando de que nos foram concedidas algumas coisas, ou na realidade todas as coisas que são necessárias para que nós possamos viver uma vida efetiva diante de Deus. Eu queria projetar para vocês uma primeira foto, e essa primeira foto ela remete a um tempo de teste de sobrevivência no exército. Eu não seria a maior autoridade para falar sobre isso. Eu sei até que as experiências do pastor Santareno são muito mais profundas, é a sobrevivência na prática. Mas quando você vai para o exército, e eu lembro quando então eu servi, você sempre fica com aquele temor do que vai acontecer quando você for para esse teste de sobrevivência. Porque os soldados antigos, alguns superiores, eles começam uma pressão em cima de você, dizendo assim, você não vai aguentar, porque você não vai sobreviver lá. E você vai com toda aquela expectativa negativa do que vai acontecer. Porque você sempre cria aquela tensão e você cria aquela concepção na sua cabeça de que não vai dar, vai ser difícil. Mas nesta foto, e eu fiz questão de colocar essa foto, por quê? Porque antes de você ser literalmente, entre aspas, jogado no meio de um mato, você vai receber todas as ferramentas necessárias para que você possa, então, diante das adversidades que surgirem, das situações que você vai experimentar ali, você possa saber que ferramenta usar para que você seja, então, bem-sucedido e consiga sobreviver a esse tempo. Então, você vai ver que na próxima foto, você tem já um soldado preparando ali, já preparando um lugar onde ele vai ser o lugar onde ele vai dormir. E ele tem, então, as ferramentas para construir a sua própria cama, para que ele possa, então, não só construir a cama, mas fazer todas as coisas. Mas a primeira regra que a gente tinha é, nunca durma no chão, nunca deite no chão, se você pode construir algo mais elevado, principalmente em meio de selva. Por causa de animais e tudo isso. Então, você recebia todas essas instruções e ferramentas para que você pudesse ter êxito. E era interessante porque, nesse tempo de teste de sobrevivência, uma das coisas que eram marcantes eram que aqueles que estavam passando pelo teste se ajudavam mutuamente. Quando um não estava conseguindo, alguém ia lá, parava e ia ajudar o seu amigo a ele também conseguir, e ensiná-lo aquilo que ele tinha ainda dúvida, como é que funcionava. Ele ia lá e ajudava, então, para que fosse bem-sucedido naquilo que fizesse. Então, quando eu penso nessa ideia de que muitas vezes nós somos, ou todas as vezes, diante dos desafios da nossa vida, diante das coisas que acontecem, nós somos cercados e somos, então, desafiados a pensar como podemos sobreviver àquilo que estamos, então, inseridos, no lugar estamos inseridos. Vemos nesta palavra que o Senhor nos dá todas as ferramentas, todas as coisas necessárias para que nós tenhamos bom êxito naquilo que nós vamos fazer. Então, hoje, nesta manhã, eu queria apresentar algumas coisas para que possamos responder a pergunta que sempre é mais corrente entre todos.
como viveremos. E este como viveremos, eu lembro que há um livro do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, ele é um pensador, né, um dos maiores pensadores do século XX em se tratando de cristianismo, e ele também, né, é um apologeta, ele é aquele que tinha como característica defender a fé, e ele tem um livro, então, com este título, Como Viveremos. Mas ele vai responder pensando muito mais nas questões filosóficas, nos desafios que nós temos diante do pensamento que está sendo transformado ao longo das décadas e ao longo dos séculos. Como podemos viver? Como viveremos diante de um pensamento que é totalmente contrário ao reino de Deus? Mas aqui, no dia de hoje, a nossa ideia é nós trabalharmos de forma prática como podemos viver com aquilo que a palavra nos ensina, com aquilo que o Senhor nos dá, para que, ao chegarmos naquele grandioso dia onde nos estaremos com o Senhor, onde nos encontraremos com Ele, a gente possa olhar e agradecer. Obrigado por todas as ferramentas, por todas as coisas que o Senhor nos deu, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos proporcionou isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é reconhecer o que nós temos nas mãos. Né? Naquela primeira foto do exército, então, o soldado ele recebe a sua mochila, ele recebe então as ferramentas, os instrumentos, e ele precisa saber o que é cada uma daquelas coisas, e para que serve cada uma daquelas coisas, para que, diante dos desafios, ele saiba qual ferramenta usar. Então, no versículo 3, nós vamos ver que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, foi o que o Senhor então nos deu, para que possamos encontrar uma vida plena, e encontrar uma vida de piedade, uma vida onde nós nos relacionamos com Deus, e esse relacionamento com Deus gera em nós frutos e ações que fazem toda a diferença para que o nome dele seja glorificado a partir das nossas próprias vidas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver dentro dessas coisas que nos foram concedidas é a obra de Cristo. E nós estamos, então, perto de celebrar o Natal. E quando nós pensamos na ideia do Natal, não é simplesmente, nasceu uma criancinha, e que bonitinho, e não sei o quê, e aí, né, temos aquela imagem de Jesus na manjedoura, e fica por isso mesmo. Ali era literalmente a encarnação, Deus encarnando aqui na terra, para que Ele, então, pudesse redimir todas as coisas, pudesse trazer esperança para a minha e para a sua vida. Para que nesta obra de Cristo, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, eu e você pudéssemos então ter esperança diante dos desafios que a vida nos impõe. Mas o maior desafio que nós tínhamos até então é que nós estávamos apartados de Deus. Nós tentávamos conseguir de alguma forma justificar-nos a nós mesmos para que fôssemos encontrados como bons diante de Deus. Mas nunca conseguiríamos. Porque pelos nossos próprios méritos e esforços, nós nunca conseguiríamos nos tornarmos justos diante de Deus. Mas então Deus enviou o seu Filho. O nascimento de Jesus representa a manifestação desse amor de Deus para com cada um de nós, porque Ele enviou o seu Filho, e enviando o seu Filho, então, agora nós temos para quem olhar, nós temos um exemplo a seguir. E podemos, então, diante de toda essa obra redentora, salvadora, nós encontramos a oportunidade de nos achegarmos diante de Deus, de entender de que agora podemos, pelo sangue de Cristo, pela vida de Cristo, nos achegar a Deus. A segunda coisa que nós temos é, então, o exemplo de Cristo. Assim como a sua obra salvadora se manifestou a nós, assim como a sua vinda proporcionou que nós pudéssemos então ter a remissão dos nossos pecados, a salvação das nossas vidas, agora nós precisamos olhar para tudo aquilo que Jesus fez e ensinou.
E quando nós olhamos os evangelhos, os relatos que nos são apresentados, é para que justamente nós possamos olhar para este que é o autor e consumador da fé, para esse que é o autor da vida. Segundo João vai dizer no seu evangelho, ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele criou todas as coisas. Agora nós podemos olhar para ele, porque ele é a imagem do Deus invisível. Mas não só a imagem do Deus invisível, como ele é aquele que representa a totalidade do reino de Deus. E então somos desafiados a olhar para ele. Somos desafiados a nos tornarmos imitadores dele. Somos desafiados a aprender com aquilo que ele ensinou. Somos desafiados a aprender e viver como ele viveu. Então temos também diante de nós, apresentados por causa da palavra de Deus, como podemos viver. A terceira coisa é a própria palavra de Deus, a sua palavra. Mais do que simplesmente um manual do fabricante, mais do que simplesmente um lugar onde eu posso encontrar respostas para a minha vida, nesta palavra é onde nós vamos conhecer esta graça, esta glória, essa virtude e este poder de Deus. A sua glória sendo manifesta. Porque a palavra de Deus é a história dele. É sobre ele, e nós podemos então aprender sobre ele, e em aprendendo sobre ele, saber como devemos proceder. Nesta palavra em que Paulo vai dizer de que ela é a profundidade da riqueza, ela é profunda a ponto de ir e discernir, e dividir juntas e medulas e mexer no mais profundo das nossas vidas, uma palavra viva que se renova a cada dia. É nesta palavra, então, que nós vamos encontrar esperança, transformação, sustento para as nossas vidas, para que a gente saiba como proceder. É nesta palavra que nós sabemos quem Ele é. É nesta palavra que nós nos aproximamos, e como nós ouvimos no domingo passado, quando o pastor Sérgio, então, vai nos falar que esta palavra, ela não é necessariamente um monólogo de Deus falando conosco, mas um diálogo onde Ele fala através da sua palavra e nós respondemos a isso. Muitas vezes perguntamos, muitas vezes chegamos, Senhor, não entendi, e Ele vem e nos traz a clareza daquilo que precisamos entender. Deus, Ele deixa a sua palavra, e isso é uma das coisas também mais maravilhosas, porque Ele é um Deus que quer ser conhecido. Ele revela a sua palavra para que nós possamos conhecê-lo profundamente. Mas além da sua palavra, também o Espírito Santo. Que Jesus, então, quando Ele está falando aos seus discípulos, Ele vai dizer, olha, eu vou voltar para junto do Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos, vocês não ficarão órfãos. O Espírito Santo virá e Ele será o Consolador, e Ele será aquele que instruirá vocês, e Ele será aquele que capacitará vocês, Ele será aquele que direcionará vocês. Ele trará tudo aquilo que está no coração do Pai para a vida de vocês. Então, quando nós olhamos esses 4 elementos, de tantos outros, mas eu estou citando apenas esses 4, é justamente para nós entendermos que diante de nós temos aquilo que Jesus fez, manifestar a glória do Pai e ao mesmo tempo nos proporcionar salvação. Temos o seu exemplo onde nós podemos olhar para ele e saber como proceder. Temos a palavra de Deus aonde Ele revelou a sua verdade, aonde Ele revelou os valores e princípios do reino, e temos o Espírito Santo, que nos assiste nas nossas fraquezas, que nos consola, que traz a revelação desta palavra, que nos encoraja e que nos capacita a sermos testemunhas. Então, diante de todas essas coisas que nos são apresentadas, de todas essas ferramentas, uma das primeiras coisas que nós precisamos diante de tudo isso é crer, é ter fé. Fé na obra de Jesus Cristo. Fé naquilo que Jesus fez e ensinou. Fé na sua palavra. Fé de que o Espírito Santo está conosco todos os dias e por isso então podemos recorrer ao Senhor. Podemos recorrer a esse Espírito Santo a todo momento.
E a fé, então, ela vai ser um dos elementos ou um dos ingredientes principais para tudo aquilo, então, que o autor, no caso Pedro, vai dizer que precisamos para a nossa própria vida. E agora eu queria mudar um pouco o cenário. Nós estávamos falando até então sobre sobrevivência, como viveremos. Agora eu quero trazer a ideia de uma receita de bolo. Ou uma receita de algo que é muito mais familiar para mim, que é uma receita de pão de queijo. Né? Então você vai ver que nós temos aqui alguns ingredientes. E, né, primeiro que não é porque é minha esposa, segundo não é porque ela está aqui, mas a minha esposa faz um pão de queijo que, pelo amor de Deus, né, misericórdia, de tão bom que é. Mas o que acontece? Eu lembro que, para que ela pudesse chegar realmente a uma receita, e a receita original, ela sempre ia perguntando para a mãe, para as tias, né, aquela coisa assim, da receita de família, o que precisa, como é que tem que ser e tal. E eu lembro que uma tia dela em especial, a Flávia sempre chegava para ela e falava assim, vem cá, você pode escrever para mim a receita? Aí ela falava assim, olha, eu não sei o que eu vou colocar, né, escrito. Para mim é tão natural que eu vou lá, pego, é isso e aquilo ali, e vou colocando. Então, se você quiser ver como é que eu faço, você vai anotando e você vai ter a receita. Mas para mim é algo já natural. E aí, o que acontece? Se você não tem os ingredientes certos, a coisa não vai ficar boa. Né? Quem é do ramo, né, da culinária, quem faz bolos, coisas assim, sabe que funciona assim. Então, muitas vezes, o desafio que eu lembro que a Flávia enfrenta é por causa do queijo. Porque aqui você não acha, assim, em qualquer mercado, um queijo próprio para o pão de queijo. E aí as pessoas veem, não, mas faz com o queijo tal, que é muito parecido, faz com o queijo lá, não sei o quê. Não dá. Porque se ela colocar o queijo que não é o queijo, não fica a receita como ela deve ser. Não vai dar certo, não vai dar liga, não vai dar o sabor, não vai dar a casquinha crocante, não vai... Toda aquela coisa que que é o diferencial, que você olha e fala, esse é um pão de queijo mineiro, se não usar os ingredientes corretos, não vai ficar. Vai ficar até, vamos dizer assim, meio parecido, mas não é original. Então ela precisa de todos os ingredientes. O queijo não pode ser o queijo, não sei o que, tem que ser o queijo canastra, tem que ser o queijo não sei o que. Não vou dar a receita dela, que é secreta, mas né, tem que usar todas as coisas específicas para que fique bom. E aí nós temos que importar de Minas Gerais, quando precisamos e quando queremos fazer aquela receita original. Mas não dá para fazer com outra coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a fé, ela vai ser como se fosse a farinha, que é o elemento básico para quase qualquer receita de bolo, de pão e coisas assim. Mas aí o autor ele vai dizer, olha, você crendo nestas coisas, é necessário então que agora a fé você então acrescente, e ele vai começar a trazer algumas coisas que nós precisamos acrescentar. E a primeira coisa que ele vai dizer é que nós precisamos acrescentar à fé a virtude. E a virtude, ela remete à ideia da excelência do caráter de Cristo. Quão desafiador é para cada um de nós olhar e como podemos viver uma vida virtuosa, uma vida de uma virtude que realmente possa não só transformar a nossa vida, mas ser de bênção para a vida de outra pessoa. É olhando para Cristo. Porque Ele é o maior exemplo da virtude. Nele há virtude. Nele é que reside toda a plenitude. Então nós precisamos entender, conhecer e buscar ser imitadores do caráter de Cristo. Entender e responder aquela pergunta, e no seu lugar o que Jesus faria? E você proceder então da forma como você, pela palavra, pelos exemplos, pela direção do Espírito, você sabe que Jesus então agiria. A virtude não é simplesmente você pensar em fazer boas ações ou coisas que todo mundo olha e fala assim, nossa, que pessoa virtuosa. Mas ela envolve você ser um imitador de Cristo. Ela envolve você realmente olhar para o caráter de Cristo
e dizer: este é o alvo, e isto é o que eu devo perseguir, para que nós possamos viver vidas relevantes, então, aqui enquanto vivemos. A segunda coisa é acrescentar à virtude o conhecimento. E o conhecimento, ele vai nos ensinar a como reconhecer e escolher o que é melhor. Não basta somente você saber o que é certo e o que é errado. Não basta somente você saber que isso não é muito bom e isso é bom. Você precisa saber escolher, e escolher sempre o que é melhor. E essas escolhas, elas vão sendo geradas, ou a convicção dessas boas escolhas, a partir da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós, então, vamos conhecendo a Deus cada vez mais, conhecendo a Jesus e vivendo como Ele viveu, nós vamos aprender a fazer as escolhas. Nós vamos escolher algo que passa a ser até mesmo natural a nós. Eu lembro que em Mateus, no capítulo 24, quando fala, né, de um grande julgamento que vai haver e que Deus vai separar as nações, e aí, em separando as nações, vai ter ovelhas e bodes. E uma das características das ovelhas vai ser assim: olha, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e você me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestisse. E ele vai falar várias ações e boas práticas. E aí aqueles que são as ovelhas vão olhar para Jesus e falar: Senhor, mas quando foi que isso aconteceu? Porque para a vida dessas pessoas, isso passou a ser tão parte da vida deles, de que já era algo comum, não era mais necessariamente uma coisa que eles olhavam e falavam assim: não, isso é um diferencial, já era inerente a eles, já estava impregnado na vida deles. Então aquilo que eles faziam era reflexo desse relacionamento que eles tinham com Cristo. Então, à medida em que nós conhecemos, vivemos e nos relacionamos com Ele, nós teremos então a capacidade de reconhecer e escolher sempre o que é melhor. Porque todos os dias nós somos submetidos a escolhas. Todos os dias nós somos submetidos a fazer ou não fazer, a ir ou não ir, a agir ou não agir. E nós precisamos sempre escolher, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos então conhecê-lo, nós precisamos saber o que ele pensa, nós precisamos cada dia mais ter em nós a mente de Cristo, para que isso possa fazer então também diferença nas nossas vidas. Em terceiro, nós vamos ver que ao conhecimento precisamos do domínio próprio. E nós por nós mesmos, é muito difícil nós exercermos e termos o domínio próprio. Né? Se você faz parte de um grupo familiar, né, nós estudamos algumas características do fruto do Espírito, como estudo nesse ano, e nós vemos então que uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. E então é a submissão ao controle do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é mais a carne que domina, não são mais os nossos desejos, os nossos impulsos, mas agora então é o Espírito Santo nos auxiliando para que tudo o que fazemos, todas as nossas ações, ou tudo aquilo que nós precisamos diante de uma situação, ter domínio próprio, é obra do Espírito. E então nós precisamos que o Espírito Santo assuma o controle das nossas vidas. Quando Paulo ele vai dizer graciosamente, né, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, é a ideia de que a vida dele não só pertence ao Senhor, mas que agora ele não é mais guiado pela carne, mas que agora a vida dele não é mais fundamentada na carne, mas ele é direcionado pelo Espírito. Então, submissos ao controle do Espírito Santo. Um dos grandes desafios, mas uma das coisas mais fantásticas, é quando você pode, na sua caminhada e na sua jornada, você olhar para aquela situação, você orar e falar: Espírito Santo, me ajude. E você ver então o Espírito Santo agindo na sua vida, o controle dele sobre você, para que você possa então se parecer cada vez mais com aquilo que Deus quer que
nós nos pareçamos. Em quarto, nós vamos ver que somos chamados a sermos constantes e pacientes. Acrescentar, então, ao domínio próprio, a perseverança. Sermos constantes e pacientes, uma das coisas que é a nossa, vou dizer por mim, não posso dizer nossa de forma para todo mundo, mas de maneira geral. A impaciência é algo que é complicado para nós. Sermos pacientes, saber esperar, saber o momento certo, é muito difícil para muitos de nós. Eu lembro de um dos exemplos, e por isso a palavra de Deus é fantástica. Lembro quando Saul, ele estava esperando Samuel chegar, para que Samuel pudesse oferecer o sacrifício. E então, diante daquela situação, o rei seria finalmente exaltado diante de todo o povo também, no sentido de que ele é o nosso rei. E está lá Saul esperando Samuel chegar, e Samuel não chega. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e ele esperando, e a coisa não acontece. Daqui a pouco ele olha, o povo começa acho que eu vou embora, deu o horário, né? Tem que preparar a janta, e o povo começa a sair. E ele, não, pessoal, volta aqui, peraí, que então vamos resolver isso. E ele, por iniciativa própria, resolve ele fazer algo que não era para ele fazer. E é interessante a história, porque diz que quando Saul começou a oferecer o sacrifício, logo em seguida Samuel chegou. Esse logo em seguida, ele pode ser 1 minuto, pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, mas não é um período de tempo muito longo. Então era literalmente assim, se Saul tivesse esperado por mais 5 minutos, tudo teria dado certo. Mas ele resolveu agir pela sua própria iniciativa. E aí então, quando Samuel chega, ele vai dizer, olha, hoje era o dia que o Senhor daria o reino de Israel a você e a sua descendência. Mas porque você desobedeceu, então o reino vai ser tirado de você, vai ser dado a outro. Por 5 minutos, por 3 minutos, porque ele não foi paciente, ele não pôde experimentar aquilo que Deus tinha para ele. E muitas vezes, então, nós temos esse grande desafio de aprender a esperar. E esperar não é fácil. Esperar algo hoje é algo que para nós, dentro da nossa realidade, parece cada vez mais complicado, porque nós estamos sem tempo. E porque estamos sem tempo, então as coisas têm que ser rápidas e urgentes. Se nós esperamos 2 minutos a mais na fila de um banco, por exemplo, a gente já reclama. Se a gente espera 5 minutos num pedido que ainda não veio, num restaurante, numa lanchonete, nós já ficamos impacientes. Porque para nós agora todas as coisas têm que ser imediatas. E às vezes nós projetamos isso para o nosso relacionamento com Deus, aonde nós ouvimos a promessa de Deus, e nós pensamos então, Senhor, eu quero agora, eu quero que seja agora, precisa ser agora. Mas muitas vezes temos que esperar. E esperar mais do que nós comumente esperaríamos. Mas o quanto é difícil esperar. E o quanto é difícil você ser constante, você permanecer, você perseverar. Às vezes você pensa assim, acho que eu vou parar, acho que eu vou desistir. Essa vida não é para mim. Mas nós precisamos ser constantes. Porque essa vida é a vida que Deus quer para você. E quando digo essa vida é a vida que Deus quer, não é necessariamente o que você só está vivendo agora, ou qualquer coisa assim. Mas aquilo que Ele prometeu, esta é a vida que Ele quer para você. Mas muitas vezes nós precisamos aprender a esperar, e nós precisamos a andar em constância. Uma das mensagens mais lindas que eu lembro do livro de Apocalipse, diante dos grandes desafios que o Apocalipse nos apresenta, né? Mas é quando Jesus está falando às 7 igrejas. E ele vai falar, olha, eu estou no meio de vocês, conheço as suas obras, sei o que vocês têm feito de bom, sei o que vocês têm feito de ruim, então quero dizer, olha, está difícil, a perseguição está constante aí no meio de vocês, mas sempre ele dizia assim, perseverem. Perseverem porque o final vale a pena. Perseverem, porque mesmo que vocês não estejam vendo nenhuma possibilidade de esperança aqui, olhem para aquilo que vai acontecer, olhem para a eternidade, porque vale a pena. Ainda que a nossa leve e momentânea tribulação
né? Então, ele vai apresentar a ideia de perseverem. E ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim, darei, farei. Ele tem algo que é muito melhor do que nós sonhamos e imaginamos. Mas nós precisamos perseverar até o fim. Mas o quanto é, então, nós sermos pacientes para esperar, constantes em perseverar, em viver a vontade dele para nós. Em quinto, nós vamos ver que somos desafiados também a todo dia viver intimamente com Cristo e diariamente. Então, acrescentar à perseverança a piedade, uma vida piedosa, ela é fruto e é resultado de um relacionamento íntimo e diário com Cristo. Não tem outro caminho para vivermos uma vida de piedade. Não tem outro caminho para que nós possamos viver uma vida de expressão de fé verdadeira, a não ser conhecendo e vivendo um relacionamento com Ele. Eu já falei aqui algumas vezes que também uma das coisas maravilhosas, quando eu lembro da crucificação, e se eu posso dizer, né, além de tudo aquilo que já temos, é quando Jesus entrega o seu Espírito. Isto vai estar lá em Mateus capítulo 27, no versículos 50 e 51. E aí nós vamos ver que quando Jesus fala, Senhor, nas tuas mãos entrego o teu Espírito. E aí, ele então, naquele momento, morre. A primeira ação da parte de Deus, segundo o texto, é: e o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Isso é, um lugar que era separado por este véu, que somente uma pessoa, um representante do povo, entrava uma vez por ano, para estar na presença de Deus. Com a morte de Cristo, esse véu foi rasgado, para que eu e você pudéssemos, então, entrar constantemente, diariamente, na presença de Deus. O autor de Hebreus vai nos dizer de que nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça, entendendo de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos entender de que nós temos o grande privilégio, e este grande privilégio somente o povo de Deus tem. Todo dia, diariamente, constantemente, entrar na presença do Senhor. Aquele que é o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Você pode estar diante dele, e ele vai falar, e ele vai compartilhar, e ele vai nos exortar, e ele vai nos consolar, e ele vai nos corrigir, para que nós possamos cada dia mais nos tornarmos aquilo ao qual Jesus nos tornou, filhos, verdadeiramente filhos de Deus. Então, para que possamos viver uma vida de piedade, nós precisamos lembrar do grande privilégio que nós temos de viver diariamente com Cristo, de viver em intimidade com Ele, porque nós podemos então nos achegar até Ele, porque Ele se achegou até nós. Em sexto, nós vamos ver que somos chamados também a uma comunhão plena com os irmãos. Precisamos então adicionar à piedade a fraternidade. E essa ideia de uma comunhão plena é justamente esse entendimento que eu compartilhei com vocês lá no início. Aqueles que estavam, então, todos juntos, nesse teste de sobrevivência lá no exército, uns ajudavam os outros justamente por quê? Porque todo mundo queria sair de lá. Porque todo mundo queria chegar ao final juntos. Porque todo mundo sabia que ninguém podia ficar para trás. Então era constante a ajuda mútua. Eu lembro que uma das coisas que no começo a gente ficava muito indignado e muito chateado, e dava vontade de chegar lá no alojamento depois e colocar a coberta em cima de alguém e começar a bater na pessoa. Né? Não façam isso nunca. Mas, por quê? Porque era assim, nós tínhamos um exercício que era, a gente tinha que desmontar o fuzil inteirinho e montar ele rapidamente, para a gente aprender, limpar as peças e tudo isso, limpar o fuzil e depois montar ele. E aí assim, então, a gente começava, né, a devagar, depois, agora vocês têm tantos minutos, e aí você vai. E de repente você está lá, desmontou tudo, aí você começa a montar e você só vê aquele... Caiu uma peça de alguém. O cair uma peça de alguém significa que ele não fez um bom trabalho.
Aí você pensa assim, ele vai ser penalizado. Não. Por causa dele, todos eram penalizados. Então, assim, caiu uma peça lá, todo mundo aí, 10 flexões. Aí nós estamos lá, todo mundo, obrigado, meu amigo, obrigado pelo que você fez por nós. Aí daqui a pouco você está lá, daqui a pouco, caiu outra peça. Você já sabia o que ia acontecer. Não era mais 10, era 20, dobrava. Então, no final das contas, um tinha que ajudar o outro. No final das contas, era a ideia de que se aquele ia sofrer, todos iriam sofrer com ele. Então, ninguém queria ver ninguém sofrendo, porque sofreria junto. Então, nós nos ajudávamos, falávamos, você precisa montar assim, é assado, e faz assim, porque você queria que todo mundo, então, estivesse na mesma página, todo mundo junto no mesmo lugar. Quando nós temos esse desafio de comunhão plena com os irmãos, é justamente essa ideia de que nós nos auxiliamos mutuamente, nos suportamos mutuamente, como nós vimos o pastor Santareno pregou, o pastor Juba pregou sobre essa questão de vida em igreja, de vida em comunidade. Não é simplesmente para nós termos um lugar para nos reunir aos domingos, mas é que a partir deste lugar, nós possamos realmente exercer comunhão uns com os outros e viver esta vida onde eu vou ser um suporte, eu vou ser uma ajuda e eu também vou ser suportado e ajudado, para que ninguém fique para trás, para que ninguém fique pelo caminho. Então nós precisamos aprender a viver essa comunhão plena com os irmãos. E em sétimo, também nós vamos ver que nós somos desafiados a ser apologetas do reino. E a ideia de apologetas ao reino vai dizer a fraternidade e o amor. E aí você me pergunta, o que tem a ver amor com defender a fé? O que tem a ver essa ideia de você ser um apologeta a partir do amor? O amor verdadeiro, o amor de Cristo, nas nossas vidas, ela é realmente o maior símbolo, o maior testemunho de que houve transformação nas nossas vidas. E o fato de nós amarmos indistintamente vai fazer de nós esses sinalizadores do reino, onde nós podemos realmente testificar de que não só há um Deus, mas de que esse Deus transforma vidas. Há 2 semanas atrás, nós recebemos lá no Perspectivas a visita de um pastor amigo do pastor Flávio. O nome dele é Abdala. Então, ele é um ex-muçulmano convertido. E o Abdala estava contando algumas das histórias dele, né? Principalmente quando ele viveu ali na fronteira, na tríplice fronteira, em Foz, mas ele morava no Paraguai. E uma das coisas que ele contou é que ele era muito temido no lugar lá, né, porque ele foi, né, ele era praticamente muito envolvido com algumas coisas lá no Oriente Médio. E quando ele veio, então, as pessoas tinham medo dele. Até que um dia ele vai fazer uma oração a Deus e falando assim, olha, minha vida não tem mais nenhum sentido. Se há realmente, eu imagino que há, porque meus antepassados falavam e não sei o quê, mas se há realmente um Deus aí em cima que um dia me responda. E aí vai dizer que logo no outro dia, o pastor Flávio foi desafiado por um amigo em comum a visitar esse Abdala. E aí o Abdala vai ver que realmente Deus existe, tem toda uma história que ele vai contar, mas aonde que eu quero chegar? Um dia, o Abdala, como expressão e entendimento dessa transformação, ele entendia que ele precisava pedir perdão a várias pessoas. E ele vai pedir perdão, então, a uma determinada pessoa. E ele vai dizer que se tornou um cristão e não sei o que e tal. E essa pessoa vai perguntar para ele, você se tornou, então, dessa religião deles? Né? Ele vai falar, sim, não é só uma religião, é algo verdadeiro e tal. Aí esse cara vai dizer para o Abdala, então quer dizer que você acredita e você está disposto a dar a outra face, se assim for? Aí ele vai dizer, sim. Aí diz que literalmente esse homem pegou, mas ele abriu a mão de um jeito e deu um tapa no rosto do Abdala. E ele ficou, e agora? O que você faz? E antes,
Se fizesse isso com o Abdala, era a sentença de morte praticamente que a pessoa assinava. Todos ao redor ficaram assim atemorizados, falaram, agora, né, o homem que bateu lá, esse homem vai morrer, porque lembravam do histórico do Abdala. E vai dizer então de que o Abdala vai lá, só dá aquela, né, preparada aqui, e ele vira o outro e fala, pode dar. E o homem foi lá e deu de novo. E o Abdala não reagiu. E ele falou assim, é verdade o que eu te digo. Algum tempo depois, este homem se converte por causa do testemunho e do amor do Abdala. Então, o amor, nós entendemos o verdadeiro amor, o amor de Cristo, o amor de Deus manifesto a nós e nós manifestando esse amor a outras pessoas. É, se não a melhor, uma das melhores defesas da fé cristã, de que há um Deus que transforma vidas, de que há um Deus que amou o mundo, que amou a mim e que quer amar então, e amou as outras pessoas, mas quer que esse amor seja conhecido e revelado. Essa é uma das maiores expressões de apologia, de defesa do reino e da fé. Mais do que palavras, também palavras, mas muito mais um amor prático e genuíno sendo manifesto. Pedro vai dizer então de que estas coisas existindo em nós e se tornando operosas, isso é, nós não sendo ociosos, isso precisa gerar em nós, né? E se formos praticantes, isso vai dar muito fruto. E nós temos então praticamente duas árvores que eu quero apresentar para vocês. Dentro dessas duas árvores você vai ver e você já vai identificar qual é a boa e qual é a ruim. E eu não consigo não me lembrar de Salmo 1, como diz, como é feliz, como é bem-aventurado aquele que a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Este que tem a sua satisfação na lei do Senhor, em conhecer ao Senhor, em se relacionar com Ele, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Nós não só precisamos reconhecer o que nós temos nas mãos, mas em sabendo o que nós temos nas mãos, nós temos que então saber usar essas ferramentas que o Senhor nos dá, para que a nossa vida seja uma vida de frutos para o reino de Deus, para que nós sejamos árvores frondosas, para que ele possa vir, podar, para que ela dê ainda muito mais frutos. Mas essa árvore, ela só vai ser bem-sucedida, ela só vai ter muitos frutos, ela só vai prosperar, se ela estiver plantada junto ao ribeiro de água, que é a presença do Senhor, que é a sua palavra, que é essa vida de relacionamento com Ele. A semente, ela é a mesma. A diferença é aonde ela cai, é aonde ela está plantada, qual é o solo que a recebe. Para que então a gente possa frutificar, nós precisamos estar com as nossas raízes próximo desse ribeiro de água, que é o Senhor e a sua palavra. Então, como viveremos? Viveremos de acordo com a vontade e a história de Deus para a minha e para a sua vida. Para que diante de todas essas ferramentas que temos, diante de tudo aquilo que é o fundamento, que é a fé, nós possamos acrescentar todos os ingredientes, para que a nossa vida seja muito, muito, muito melhor, até mesmo que os pães de queijo que a minha esposa faz. Para que vale a pena, para que nós possamos chegar naquele grandioso dia e dizer, Senhor, obrigado, valeu a pena. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque, ó Deus, podemos olhar para ela e ver tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo aquilo que o Senhor proporcionou a nós, tudo aquilo que o Senhor fez. E obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, porque há essa constância no Senhor e essa imutabilidade, é que nós queremos hoje pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, assim como o Senhor, ó Deus, ajudou homens e mulheres ao longo da história,
Nós pedimos também que o Senhor nos ajude a sermos praticantes desta palavra, para que nós sejamos, ó Deus, pessoas que estejam com as suas raízes alicerçadas no Teu reino, com as nossas raízes plantadas perto de um ribeiro de água que é o Senhor, para que nós possamos frutificar e sermos árvores frondosas, para que os frutos, ó Deus, que sejam gerados, sejam para a glória do Senhor. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, pelo seu poder, pela sua glória, o Senhor nos revelou todas essas coisas e o Senhor nos chamou para viver para a sua glória. Então, ó Deus, que eu, os meus irmãos aqui, possamos, ó Deus, a cada dia viver para a sua glória, crendo em tudo aquilo que o Senhor fez, crendo em tudo aquilo que o Senhor ensinou, crendo em tudo aquilo que o Senhor deixou a nós e acrescentando a esta fé toda esta lista, ó Deus, para que possamos, na nossa vida, responder de forma sábia como viveremos. E em como viveremos, possamos ser um testemunho e um desafio para outras pessoas, para que elas também possam saber como viver. Obrigado, ó Deus, obrigado pela Tua palavra. E, ó Deus, despede-nos também em paz, que nesse dia possamos ouvir a Tua voz, aprender com o Senhor, Deus, e que possamos praticar as verdades do reino a todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que seja um domingo especial e que essa semana também seja inspirada pelo Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe e bom domingo.